Meu nome é Gertrudes. Tenho 74 anos. E se hoje eu tô aqui te contando minha história, é porque sobrevivi ao pior veneno que existe. As palavras que vêm da boca de quem a gente mais ama. Antes de começar, deixa eu pedir uma coisa. Comenta aqui de qual cidade você tá me assistindo, porque eu adoro saber até onde minha voz chega. E se essa história tocar o seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque o que eu vou contar pode acontecer com qualquer um. Eu sempre me achei uma mulher forte. Criei meus 3 filhos praticamente sozinha, depois que meu marido morreu cedo. Eu tinha 39 anos quando fiquei viúva. E de lá pra cá nunca mais tive descanso. Trabalhava de diarista, lavava roupa, cozinhava pra fora, fazia o que aparecesse. Tudo para dar estudo e comida pros meus filhos. O Luiz, a Marlene e o Sérgio. Quantas vezes cheguei em casa cansada, com o corpo moído, mas ainda arrumava um jeito de inventar uma brincadeira com eles. Quantas noites virei fazendo roupa de festa junina, consertando mochila, ajudando em trabalho da escola. Eu dava meu sangue, meu suor, minha juventude inteira. E sabe o que eu mais ouvia naquela época? A senhora é guerreira, mãe. A senhora é tudo pra gente. Palavras bonitas que aqueciam meu coração. Eu acreditava que, quando ficasse mais velha, ia ter um colo, um abraço, uma retribuição. Mas eu estava enganada. O tempo passou, meus filhos cresceram, casaram, fizeram suas famílias. E eu fui ficando de lado. No começo vinham me visitar. Depois, só ligavam de vez em quando. Até que o silêncio virou rotina. Mas não foi só a ausência. Vieram também as palavras duras, que doem mais do que pancada. Eu lembro até hoje do dia que meu filho Sérgio, o mais novo, olhou na minha cara e disse: "Mãe, a senhora tá virando um peso morto na vida da gente." Eu congelei. Peso morto. Essas 2 palavras ficaram batendo na minha cabeça como um martelo. E não foi só ele. A Marlene, minha filha do meio, também não teve dó de dizer: "A senhora só dá trabalho, mãe. Nem cuida mais da casa direito. Vive esquecendo as coisas." E o Luiz, o mais velho, completou: "A senhora não entende que já atrapalha mais do que ajuda?" Naquele momento, eu senti como se meu chão tivesse sumido. Era como se todos os anos que eu tinha dedicado àquela família não valessem nada. Eu olhei para eles, meus 3 filhos de sangue, e percebi que já não me viam como mãe. Me viam como um estorvo, uma pedra no caminho. E eu que sonhava em ser cuidada, acolhida, me vi descartada, como um objeto velho, sem utilidade. Naquele dia chorei até minhas lágrimas secarem. E foi ali que minha vida virou do avesso. Porque quando você é chamado de peso morto pela própria família, ou você se entrega e aceita, ou você junta os pedaços e descobre um jeito de se levantar. Eu só não fazia ideia que meu recomeço ia vir de onde eu menos esperava. Um pedaço de papel esquecido na bolsa. Um bilhete de loteria. Depois daquele dia em que escutei da boca do Sérgio que eu era um peso morto, nada mais foi igual dentro daquela casa. As visitas, que já eram raras, praticamente acabaram. O telefone que antes tocava de vez em quando, silenciou de vez. E eu ficava ali, sozinha, andando de um lado para o outro, conversando com as paredes, tentando entender em que momento eu tinha deixado de ser mãe para virar fardo. No começo eu tentei relevar. Pensei, eles estão de cabeça quente. A vida tá difícil. Uma hora vão se arrepender. Mas não se arrependeram. O silêncio deles foi virando distância. E a distância foi virando desprezo. Sempre que eu tentava puxar assunto ou dizer que sentia saudade, a resposta vinha como faca. A senhora reclama demais. A senhora não entende nada da nossa vida. A gente já tem problema demais. Não pode ficar carregando os seus também. Carregando! Essa palavra doía quase tanto quanto peso morto. Era como se eu fosse um saco de batata estragada que alguém tinha que levar nas costas. Eu ainda tinha minha casinha simples, aquela que eu e meu marido construímos com tanto sacrifício. Ali estava minha história inteira. Cada tijolo era um pedaço de mim. Cada rachadura no chão era a memória de infância dos meus filhos.
Mas eles não respeitaram isso. Um dia, o Luiz apareceu com uma conversa ensaiada. Mãe, essa casa é muito grande para a senhora sozinha. Não faz sentido ficar aqui. A senhora devia vender, se mudar para um lugar menor. Eu respondi firme. Não, meu filho. Aqui é minha casa. Não vou sair. Ele suspirou, irritado, e disse: a senhora é teimosa demais. Pouco tempo depois, foi a vez da Marlene. Mãe, a senhora devia aceitar que não dá conta mais. Vai acabar caindo, se machucando. Melhor a senhora ir para um lugar com gente que cuide. Eu perguntei. Tá falando de quê, minha filha? Ela baixou os olhos e falou sem vergonha nenhuma. Um asilo, mãe. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Um asilo. Eu, viva, lúcida, andando com minhas próprias pernas, ainda cozinhando meu feijão, lavando minha roupa. Era isso que eu significava para eles? Um problema a ser internado? Mas a crueldade maior ainda estava por vir. Certo domingo, apareceram os 3 juntos. Eu achei que era visita de família, que iam trazer os netos, encher minha casa de barulho. Preparei até um bolo simples, de fubá, como sempre fazia. Mas quando abriram a boca, o gosto doce do bolo virou fel na minha boca. Mãe, a gente precisa ser sincero, disse o Luiz com a voz fria. A senhora sozinha nessa casa não dá mais. Nós já conversamos e decidimos que é melhor vender. Meu corpo gelou. Como assim vender? Essa casa é minha. Foi o suor do meu trabalho que ergueu essas paredes. Respondi quase gritando. O Sérgio cruzou os braços e falou com aquele jeito debochado. Sua não. A senhora assinou os papéis anos atrás, lembra? Tá no nosso nome. Legalmente a casa não é mais da senhora. Minhas pernas fraquejaram. Eu lembrava vagamente de ter assinado uns documentos no cartório, pensando que era só para garantir o futuro, confiando nos meus filhos. E ali na sala da minha própria casa, eu descobria que tinha passado a escritura sem saber. A Marlene completou, como quem fala de uma encomenda qualquer. Mãe, o comprador vem ainda hoje. É melhor a senhora separar suas coisas. Eu não sabia se gritava, se desmaiava ou se corria. Senti minha alma sair do corpo quando escutei batidas no portão. Era o comprador. Com ele vinha a família inteira, sorridente, já com o caminhão de mudança na rua. E eu, dona da história, virei intrusa dentro da minha própria casa. Minhas roupas foram jogadas em sacolas, meus remédios enfiados numa mala velha. Quando percebi, estava na calçada, com tudo que me restava amontoado como lixo. E meus filhos, aqueles que um dia disseram que eu era a razão da vida deles, entraram no carro sem olhar para trás. Eu fiquei ali, sentada no meio-fio, com a mala no colo e um nó na garganta. E tudo que eu conseguia pensar era: meu Deus, quando foi que eu deixei de ser mãe para virar peso morto? Eu nunca vou esquecer a sensação de ver o portão da minha casa se fechando e eu ficando do lado de fora. O portão que tantas vezes meus filhos atravessaram correndo quando eram crianças, com as mochilas batendo nas costas. Agora se fechava contra mim. Fiquei sentada no meio-fio, olhando para os meus poucos pertences, jogados em sacolas plásticas, como se fossem lixo. Meus vizinhos passavam, olhavam de canto, alguns até cochichavam. Ninguém teve coragem de perguntar nada, porque quando você tá na rua, exposta, com mala e sacola, você deixa de ser gente, vira problema, vira vergonha. O sol foi descendo e o frio da noite começou a queimar meus ossos. Eu tremia. E não era só do vento, era da humilhação, do abandono, da sensação de ser invisível. Peguei minhas 2 malas velhas, segurei firme como se fossem tesouros e comecei a andar sem rumo. Passei pela praça onde eu costumava brincar com meus netos quando eram pequenos. Olhei para o balanço que ainda estava lá, balançando vazio no vento, e chorei, porque agora nem eles eu podia mais ver. Andei até não sentir mais minhas pernas. Quando não aguentei, me sentei num banco duro de concreto, tentando me encolher para me proteger do frio. As lágrimas vinham sozinhas, grossas, molhando meu rosto enrugado. Eu me perguntava: o que eu fiz para merecer isso? Será que amar demais pode virar crime? Será que me doar inteira para os meus filhos foi o meu erro? As horas passaram lentas. A cada barulho de carro, eu me encolhia, com medo.
A cada risada de gente passando, eu me sentia menor. E quando a madrugada chegou, junto dela veio o desespero. Eu não tinha para onde ir. Nessa primeira noite, não dormi. Fiquei acordada, sentada, rezando baixinho para Deus me dar força. E lá pelas 4 da manhã, o corpo já não aguentava mais. Fechei os olhos por alguns minutos, mas acordei assustada com um grupo de jovens passando e rindo alto. Um deles gritou: "Olha a velha mendiga aí!" Eu me encolhi ainda mais, abraçando minhas malas. E foi ali, naquele banco de praça, que percebi que eu tinha virado exatamente aquilo que meus filhos disseram: um peso morto. Só que não porque eu não tivesse mais valor, mas porque eles me jogaram nesse lugar. Quando o dia clareou, eu ainda estava sentada com o corpo doído e o coração estraçalhado. Vi uma senhora vendendo café e pão de queijo numa mesinha improvisada. Ela me olhou, se aproximou e perguntou com doçura: "A senhora tá bem?" Balancei a cabeça sem conseguir responder. Ela me estendeu um copo de café fumegante e disse: "Toma, é por minha conta." Aquele café foi como um abraço que eu já não esperava mais receber. E foi enquanto eu segurava aquele copo quente nas mãos trêmulas que meus olhos caíram num jornal pendurado na banca ali do lado. Na capa, em letras grandes, estava escrito: Mega Sena. Prêmio milionário ainda não foi resgatado. Eu dei uma risada amarga. Sorte não existe pra gente como eu, murmurei. Mas naquele instante, lembrei de algo. Um pedaço de papel amassado, esquecido na minha bolsa. Um bilhete de loteria que eu tinha comprado por brincadeira, dias antes. Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer. E eu pensei: será que... Revirei minha bolsa com as mãos trêmulas. A única coisa que meus filhos não mexeram, porque, para eles, não tinha valor nenhum. Lá dentro, junto com algumas moedas, um pente quebrado e um lenço velho, estava ele, um papel amassado, com números rabiscados em azul. O bilhete. Eu quase não acreditei quando meus olhos bateram nele. Peguei o papel e fiquei olhando como se fosse só mais um trapo, sem coragem de criar esperança. Mas meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Levantei do banco e fui até a banca de jornal. Mostrei o bilhete para o rapaz que atendia e perguntei: "Moço, dá para ver se isso ainda vale?" Ele pegou, olhou meio sem atenção. Mas quando começou a comparar com o resultado no celular, o rosto dele mudou. A mão que segurava o papel começou a tremer. Ele me encarou de olhos arregalados e disse quase gaguejando: "Senhora, a senhora ganhou." Eu ri, nervosa, achando que era brincadeira. "Ganhei o quê, meu filho?" "O prêmio, dona. A senhora acertou os números." "Isso aqui é da Mega da Virada. A senhora é milionária." Por alguns segundos eu fiquei parada, sem conseguir respirar. As buzinas da rua sumiram. O barulho da praça desapareceu. Até o frio que me congelava parecia ter ido embora. Eu só escutava o coração batendo nos meus ouvidos. Não é possível. Sussurrei, quase sem voz. Mas era possível. Era verdade. Eu, que na noite anterior tinha sido chamada de peso morto, agora segurava nas mãos a chance de mudar absolutamente tudo. As pernas amoleceram. Precisei me apoiar no balcão. O rapaz da banca, emocionado, falou rápido: "Dona, a senhora precisa ir direto na caixa. Isso é prêmio grande, muito grande. Não pode perder tempo." Eu respirei fundo. Segurei aquele bilhete como se fosse um pedaço da minha alma. E pensei: será que é agora, meu Deus? Depois de tanta humilhação, será que a vida tá me dando uma segunda chance? Saí dali chorando. Mas era um choro diferente. Não era de dor. Era de quem, pela primeira vez em muito tempo, sentia que a vida ainda me enxergava. Peguei um táxi com o pouco dinheiro que ainda tinha no bolso. Entrei tremendo. Apertei o bilhete contra o peito e disse ao motorista: "Me leva até a caixa, moço. Hoje, a minha vida vai mudar." Quando o táxi parou em frente à agência da caixa, minhas mãos suavam tanto que o bilhete quase escorregou dos meus dedos. Desci devagar, com medo que qualquer vento levasse aquele pedaço de papel que, de repente, tinha se tornado a chave da minha vida. Entrei na agência e caminhei até o balcão, tentando parecer firme, mas por dentro eu tremia como criança com medo. Entreguei o bilhete ao atendente e falei: "Moço,
Disseram que eu precisava trazer isso aqui. Ele pegou, olhou rapidamente e ficou sério. Pediu que eu aguardasse um instante. Logo voltou com o gerente, um homem de terno bem alinhado, óculos escuros e um sorriso educado. Dona Gertrudes, venha comigo, por favor. Meu coração disparou. Eu mal conseguia andar até a salinha reservada que ele indicou. Lá dentro, ele puxou uma cadeira e disse: em primeiro lugar, parabéns. Seu bilhete é verdadeiro e está premiado. Minhas mãos voaram para a boca. Um soluço escapou. É sério? Não é engano? Perguntei com lágrimas escorrendo. Ele sorriu de leve. É mais do que sério, Dona Gertrudes. É oficial. A senhora é a mais nova milionária da Mega da Virada. Naquele instante eu não sabia se ria, se chorava ou se ajoelhava no chão. Era como se todas as noites de solidão, todas as humilhações, todas as palavras duras que ouvi tivessem sido apagadas por aquelas poucas frases. O gerente continuou: mas como se trata de um valor muito alto, existe um prazo para o dinheiro cair na conta, em torno de 3 a 5 dias úteis. Enquanto isso, a senhora pode abrir sua conta aqui, receber orientação e, claro, temos como liberar um adiantamento emergencial. Adiantamento? Perguntei surpresa. Sim, até 20 mil reais hoje mesmo, para que a senhora não fique desamparada enquanto o restante é processado. Meus olhos se encheram de lágrimas de novo. 20 mil reais. Na noite anterior, eu não tinha nem onde dormir. Agora podia andar de cabeça erguida, com dinheiro suficiente para me levantar. Assinei os papéis com as mãos trêmulas e logo me entregaram um envelope grosso com notas novinhas. Segurei aquele dinheiro contra o peito e pensei: acabou. Acabou o tempo de ser humilhada. Agora quem manda na minha vida sou eu. Na saída, chamei outro táxi. Entrei e disse ao motorista com um sorriso que eu mesma estranhei: hoje você vai ter a corrida mais bem paga da sua vida. Me leva pro hotel mais bonito dessa cidade. Ele olhou pelo retrovisor, riu e perguntou: a senhora tá comemorando alguma coisa? Tô, respondi firme. Tô comemorando que, a partir de hoje, ninguém mais vai me chamar de peso morto. Quando o táxi parou em frente ao hotel, eu olhei para aquela fachada imponente como quem encara um mundo proibido. Portas de vidro giratórias, tapete vermelho, recepção iluminada. Tudo parecia coisa de filme. E eu ali com minha mala velha e um envelope cheio de dinheiro. Entrei devagar, com o coração disparado. O rapaz da recepção olhou minhas malas gastas e meu casaco simples, talvez achando que eu estava perdida. A senhora tem reserva? Perguntou desconfiado. Coloquei o envelope de dinheiro sobre o balcão e respondi, olhando firme nos olhos dele: minha reserva é da vida, meu filho. Hoje eu vou dormir como rainha. O rosto dele mudou na hora. Ficou sem graça. Chamou a gerente. E em poucos minutos eu já estava subindo de elevador. Coisa que eu nem lembrava mais a última vez que tinha usado. Quando abri a porta do quarto e vi aquela cama enorme, coberta de lençóis brancos impecáveis, um banheiro brilhando com chuveiro quente, uma vista linda da cidade lá embaixo, minhas pernas fraquejaram. Soltei a mala no chão, sentei na beira da cama e chorei. Mas não era mais o choro de humilhação da noite anterior. Era o choro de alívio, de vitória, de quem, depois de ser chamada de peso morto, descobriu que ainda tinha muito o que viver. Liguei o chuveiro e fiquei lá embaixo da água quente, como se lavasse não só meu corpo, mas também todas as dores que carreguei por tantos anos. Cada gota parecia arrancar um pedaço de tristeza acumulada. Me olhei no espelho e falei baixinho: acabou. Agora sou eu por mim. Deitei naquela cama macia, que parecia me abraçar, e peguei no sono com um sorriso no rosto, coisa que eu já nem sabia mais como era. No dia seguinte, acordei com a luz entrando pelas cortinas, sem gritos, sem cobrança, sem ninguém me chamando de peso. Desci pro café da manhã e quase chorei de novo quando vi a mesa farta. Pães quentinhos, frutas frescas, suco de laranja, bolo, queijo, presunto, até iogurte que eu nunca tinha provado na vida. Peguei de tudo um pouco, como criança que descobre um mundo novo. E ali, entre um gole de café e outro, eu decidi: nunca mais
Ninguém vai dizer onde eu posso, ou não estar. Naquele mesmo dia, liguei para uma imobiliária. A moça atendeu simpática e perguntou: qual é o orçamento da senhora? Eu ri sozinha e respondi: meu orçamento é ser feliz. Visitei algumas casas. Entrei em uma casinha simples, mas charmosa, com um jardim na frente, quintal nos fundos e uma varanda enorme cheia de espaço para as minhas plantas. Na hora que pisei lá dentro, meu coração bateu mais forte. Era aquela. Assinei sem pensar duas vezes. E pela primeira vez na vida, a chave estava no meu nome. Só no meu. Peguei aquela chave na mão, segurei firme e pensei: agora eu não sou mais peso morto. Agora eu tenho um lar de verdade. Um lar só meu. Eu mal tive tempo de arrumar minha nova casa quando a notícia começou a se espalhar. Não sei se foi o rapaz da banca, se foi alguém da agência da Caixa ou até mesmo a moça da imobiliária, que, toda sorridente, tirou uma foto minha segurando a chave nova. O que sei é que, em poucos dias, metade da cidade já comentava: Dona Gertrudes ganhou na loteria! E como num passe de mágica, o telefone que antes vivia mudo começou a tocar sem parar. Chamadas de Luiz, chamadas de Marlene, chamadas de Sérgio. Mensagens cheias de corações, áudios melosos, palavras que eu nunca tinha ouvido deles antes. Mãe, que sorte a senhora teve! Estamos muito felizes pela senhora. A gente sempre soube que Deus tinha algo reservado para ti, mãe. Precisamos nos reunir, mãe. Matar a saudade, celebrar juntos. Eu li tudo aquilo e só consegui rir, porque quando eu estava sentada na calçada, com minhas malas, nenhum deles apareceu. Mas agora que ouviram falar em milhões, aí sim lembraram que eu existia. Na mesma semana, uma cesta de café da manhã chegou na minha porta. Era enorme, cheia de frutas caras, chocolates importados, flores lindas. No cartão, em letra caprichada: com o amor dos seus filhos que nunca deixaram de te amar. Eu fiquei olhando aquele cartão por minutos. Que nunca deixaram de me amar. Quem escreve isso depois de me jogar na rua como se eu fosse lixo? Logo entendi como descobriram meu endereço. A própria imobiliária me ligou, toda sem graça. Dona Gertrudes, desculpe, mas seus filhos passaram aqui. Viram a foto da senhora recebendo a chave e perguntaram onde ficava a casa. Achamos que não tinha problema informar, afinal, eram seus filhos. Respirei fundo. Não culpei a moça porque ela não sabia da minha história. Mas ali eu entendi uma coisa. A ganância sempre dá um jeito de achar o caminho. E não demorou muito. No dia seguinte, Marlene apareceu no meu portão. Veio arrumada, maquiada, com um sorriso que mais parecia máscara. Mãe, que saudade da senhora, disse ela abrindo os braços. Eu fiquei olhando, séria, e respondi: saudade de mim? Ou do dinheiro que eu tenho agora? Ela ficou sem graça, mas insistiu. A gente errou, mãe. Todo mundo merece uma segunda chance. A gente só quer ficar perto da senhora de novo. Engraçado, falei devagar. Vocês só lembraram disso depois do bilhete premiado, né? Ofereci um café porque educação nunca me faltou. Mas deixei claro, o café você pode aceitar. Agora, o meu dinheiro não. Ela foi embora com os olhos cheios d'água. Mas eu percebi. Não era de arrependimento. Era de raiva. 2 dias depois, foi a vez do Sérgio. Chegou disfarçando, dizendo que estava passando por perto. Mãe, tô tão feliz por você. É uma vitória, né? A senhora sempre foi guerreira. Olhei bem nos olhos dele e falei: Sérgio, para de rodeio. Diz logo o que você quer. Ele suspirou, ajeitou a gola da camisa e soltou. As coisas estão difíceis. O aluguel tá caro. A Vanessa perdeu o emprego. A senhora podia ajudar um pouco, né? Eu respirei fundo e respondi sem tremer. Você me chamou de peso morto. Agora quer que eu resolva seus problemas? Ele ficou vermelho. Mãe, não precisa jogar isso na cara. Eu não tô jogando. Tô lembrando. Porque parece que você esquece fácil. Ele saiu batendo o portão, furioso. E naquela noite eu dormi em paz. Porque pela primeira vez na vida, eu não estava sendo manipulada. Mas quando eles viram que a conversa mansa não funcionava, resolveram apelar pro que mais doía em mim. Meus netos. Começaram a mandar mensagens cheias de chantagem emocional. Mãe,
A Bia pergunta da senhora todo dia. Será que não pode vir ver a neta? O Pedrinho soube na escola que a senhora ganhou na loteria. Perguntou se vai ganhar presente também. Essas palavras foram como facadas no meu coração. Porque, por mais que eu tivesse endurecido contra meus filhos, meu amor pelos netos ainda era imenso. E eles sabiam disso. Mas o que eles não sabiam era que eu não era mais a mesma mulher que eles chamaram de peso morto. As mensagens chegavam no meu celular uma atrás da outra. E cada uma delas tinha o mesmo veneno. Meus netos sendo usados como isca, como moeda de troca. A primeira foi da Marlene, com voz melosa no áudio. Mãe, a Bia sente tanta falta da senhora. Ontem mesmo perguntou por que a avó sumiu. A senhora não tem coração para deixar uma criança sofrer assim, tem? Logo em seguida, o Sérgio mandou também. Mãe, o Pedrinho ficou sabendo na escola que a senhora ficou rica. Ele me perguntou se agora vai ter presente da avó. Eu não soube o que responder. Meu peito se apertou, porque no fundo eles sabiam onde me atingir. Eu amava aqueles meninos mais do que a mim mesma. Foram eles que me deram forças em tantos momentos, os sorrisos que me salvaram quando o mundo parecia pesado demais. E agora ver meus próprios filhos usando as crianças como arma foi a punhalada mais cruel que eu poderia receber. Segurei o celular com as mãos trêmulas. As lágrimas vieram, grossas, descendo sem que eu pudesse controlar. Pensei em correr até eles, abraçar meus netos, esquecer toda a dor, só para ouvir a risada deles de novo. Mas ao mesmo tempo, dentro de mim, uma voz gritava: Não, Gertrudes, se você ceder agora vai voltar a ser a mesma mulher que eles chamaram de peso morto. E você não é mais isso, não é. Respirei fundo. Me sentei na cadeira da varanda da minha casa nova. Olhei para o jardim que eu mesma tinha plantado nos últimos dias e apertei o botão de gravar. Minha voz saiu embargada, mas firme. Marlene, Sérgio, vocês me tiraram da vida de vocês por escolha própria. Me jogaram fora como quem joga um objeto velho. Me chamaram de peso morto. Fiz uma pausa. Engoli o choro e continuei. Eu amo meus netos e sempre vou amar. Mas não aceito ser usada como moeda de troca. Se um dia eles quiserem me ver por amor, de coração, minhas portas estarão abertas. Mas enquanto forem usados como arma por vocês, eu me recuso. Enviei o áudio, desliguei o telefone e chorei até soluçar, até sentir que não tinha mais forças. Mas naquele choro tinha algo diferente. Era dor, sim, mas era também a certeza de que eu finalmente tinha colocado um limite. Naquela noite, deitada na minha cama limpa, com as luzes apagadas, eu pensei em todas as vezes que engoli humilhações só para poder estar perto dos meus filhos. E percebi que ao dizer não, eu não estava perdendo nada. Eu estava me encontrando. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Nem mensagens, nem chamadas, nem áudios. Um silêncio pesado, cheio de mágoa. Mas que pela primeira vez não me incomodou. Era o silêncio do respeito. E eu entendi, deitada ali, que finalmente tinha deixado de ser peso morto, para ser dona de mim mesma. Naquela noite deitada na minha cama nova, o silêncio me levou para longe. Fechei os olhos e comecei a lembrar da infância dos meus filhos. Do Luiz pequeno, que adorava soltar pipa e sempre voltava para casa com as mãos cheias de cola e linha. Da Marlene, que vivia pedindo boneca, mas ficava mais feliz brincando com panelinha de barro que eu comprava na feira. E do Sérgio, meu caçula, que nunca dormia sem ouvir uma história inventada por mim, mesmo quando eu chegava exausta da faxina. Eu me vi de novo lavando roupa até as mãos racharem, cozinhando arroz com feijão e de vez em quando um ovo frito, e ainda assim fazendo parecer banquete para os meus filhos. Lembrei das noites de febre, quando fiquei acordada cuidando deles sem pensar em mim, das festas de aniversário improvisadas, com bolos simples, mas cheios de amor. Tudo isso rodava na minha cabeça como um filme. E então veio a pergunta que me rasgou por dentro. Em que momento esse amor todo deixou de ser suficiente? Passei a madrugada entre lágrimas e lembrança. Ao amanhecer, decidi que se a vida tinha me dado aquela chance, não podia ser só para acumular dinheiro. Eu não queria apenas trocar meus móveis velhos por novos ou encher minha casa de luxo. Queria algo que me curasse por dentro.
algo que desse sentido à minha dor. Peguei um caderno e escrevi na primeira página: o que fazer com minha nova vida? Escrevi 4 coisas. 1. Ter uma casa só minha. Já estava cumprido. 2. Me vestir e comer do jeito que sempre sonhei. Também já comecei. 3. Nunca mais deixar ninguém me humilhar. Isso eu tinha acabado de conquistar. E 4. Ajudar pessoas que, assim como eu, foram tratadas como invisíveis. Passei os dias seguintes andando pela cidade. Visitei centros de convivência de idosos. Conversei com senhoras em praças, homens sentados em bancos, gente que parecia carregar no olhar a mesma dor que eu já tinha sentido. E em cada rosto esquecido, eu me enxergava um pouco. Uma vez conheci Dona Olga, uma viúva de 80 anos. Ela me disse com a voz fraca: passo dias sem ouvir minha própria voz. Meus filhos não ligam mais, e às vezes acho que nem lembram que eu existo. Aquilo me cortou, porque era como se eu estivesse ouvindo a mim mesma, algumas semanas atrás. E ali eu entendi. Existem milhares de Gertrudes espalhadas por aí, silenciadas, abandonadas, tratadas como peso morto. Foi nessa hora que eu percebi. Minha vingança não ia ser gritar ou jogar na cara dos meus filhos o quanto eu tinha vencido. Minha vingança ia ser transformar o dinheiro que eles tanto desejavam em algo que eles nunca imaginariam. Dignidade para os esquecidos. E pela primeira vez, em muito tempo, eu senti que meu coração estava leve. Eu não queria abrir uma instituição grande, nem estampar meu nome em placa nenhuma. Não queria aplausos, nem reportagem de jornal. Tudo o que eu queria era devolver às pessoas a mesma coisa que a vida tinha me arrancado: dignidade. Comecei devagar. Contratei uma assistente social de confiança, a Dona Célia, uma mulher de coração enorme que eu conheci num centro comunitário. Contei um pouco da minha história e pedi a ela: me ajuda a encontrar pessoas que foram esquecidas, maltratadas ou usadas pela própria família. Eu não quero caridade, Célia. Quero devolver a elas o direito de viver. E assim começamos. Visitávamos casas simples, vilas, bairros afastados. Muitas vezes íamos só com a desculpa de bater papo, para não assustar ninguém. E em cada canto que entrávamos, encontrávamos uma história que parecia com a minha. Teve Dona Marinha, que vivia com o neto. Ele pegava toda a aposentadoria dela e só deixava um prato de comida. A pobrezinha dormia num colchão velho no chão, com cheiro de mofo. Quando a conheci, ela me olhou com os olhos marejados e disse baixinho: eu só queria poder comprar meu próprio pão. Aquilo me atravessou como faca. No mesmo mês, aluguei uma kitnet no nome dela. Comprei móveis simples e paguei adiantado 6 meses. Quando entreguei a chave, ela chorou como criança. A senhora não imagina, mas me devolveu o direito de escolher o que eu vou comer no almoço. Outro caso foi o de seu Armando, um senhor de 82 anos que era obrigado pelos filhos a ficar trancado em casa, para não dar trabalho. Ele me contou que a última vez que viu a rua tinha sido há mais de ano. Eu contratei uma cuidadora carinhosa, organizei tudo, e em menos de uma semana ele já estava sentado numa praça, tomando sorvete e rindo como um menino. Cada história dessas me enchia mais do que qualquer roupa nova, qualquer comida cara, porque era como se, a cada pessoa que eu ajudava, eu estivesse resgatando uma parte de mim mesma que meus filhos tentaram enterrar. Mas, claro, nem tudo era paz. Meus filhos começaram a desconfiar. Ouvi da vizinhança que eles comentavam: a mãe tá torrando o dinheiro com gente estranha. Deve estar ficando caduca. Depois vai sobrar o que pra gente? Eles não sabiam, mas quanto mais falavam, mais certeza eu tinha de que estava no caminho certo. Numa noite escrevi no meu caderno: minha vingança não é humilhar. Minha vingança é viver e mostrar que ainda tenho muito valor. E dormi tranquila, porque sabia que no fundo já não era só sobre mim. Eu tinha virado a voz de muitos que foram silenciados. Eu já tinha entendido que os abraços forçados, os sorrisos falsos e as cestas de café da manhã eram só o primeiro passo. Meus filhos não desistiriam tão fácil. E eu não errei. Numa tarde de sábado,
Estava cuidando das minhas plantas na varanda quando escutei batidas fortes no portão. Era o Luiz, o mais velho, junto com o Sérgio. Entraram sem esperar convite e já chegaram com o tom de voz que eu conhecia bem. Aquele tom que não pede, exige. Mãe, a gente precisa conversar, disse o Luiz cruzando os braços. Sobre o quê? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Sobre dinheiro, respondeu o Sérgio seco. Senti meu estômago embrulhar. Respirei fundo e esperei eles continuarem. A senhora tem muito agora, mãe. A gente não. É injusto a senhora gastar tudo com gente que nem é da família, enquanto os próprios filhos estão passando necessidade, disse o Luiz, como se fosse um discurso pronto. Olhei nos olhos dele e perguntei. Necessidade? Vocês me jogaram na rua com uma mala na mão. Isso não foi necessidade, foi escolha. O Sérgio se aproximou da mesa e bateu com a palma aberta. A senhora tem obrigação moral de ajudar a gente. Se não fosse por nós, essa casa nem existia. A senhora teria morrido sozinha. A palavra obrigação ferveu meu sangue. Levantei devagar, me apoiei no encosto da cadeira e falei firme. Obrigação eu tive quando botei vocês no mundo. Quando lavei roupa até as mãos rachar. Quando fiquei sem comer para dar de comer a vocês. Agora, obrigação eu não tenho mais. O silêncio pesou. Eles se entreolharam, furiosos, como se não acreditassem que eu tinha coragem de responder assim. Foi então que o Luiz soltou, frio como gelo. Se a senhora não quiser dividir por bem, a gente resolve por mal. A gente tem direito. Meu coração disparou, mas eu não demonstrei. Direito! Vocês perderam todo o direito no dia em que me chamaram de peso morto. Eles bateram o portão com força e foram embora, sem se despedir. Fiquei sozinha na cozinha, tremendo. Peguei um copo d'água, sentei e chorei baixinho. Eu sabia que aquilo não ia parar ali. A ganância já tinha tomado conta deles. E quando a ganância entra no coração, não tem limite. Mas naquele mesmo momento, eu também decidi. Eles podem tentar me intimidar, mas nunca mais vão me controlar, porque agora quem manda na minha vida sou eu. Depois daquela visita agressiva, eu sabia que não ia demorar para eles aparecerem de novo. E não demorou mesmo. 2 semanas depois, recebi uma notificação entregue por um rapaz de terno. Um documento cheio de palavras difíceis, carimbos e selos. Quando sentei para ler, quase caí da cadeira. Meus próprios filhos estavam tentando me interditar judicialmente. Alegavam que eu não tinha mais capacidade mental, que estava torrando dinheiro de forma irresponsável, que poderia ser enganada por estranhos, e pediam que a justiça nomeasse eles, justamente eles, os mesmos que me chamaram de peso morto, como responsáveis pelo meu patrimônio. Senti o mundo girar, o coração acelerou, as mãos suaram frio. Era como se eu tivesse sido traída de novo, mas dessa vez com a frieza de um carimbo oficial. Respirei fundo, segurei o papel e pensei, eles não vão me derrubar. Não de novo. Procurei um advogado, expliquei toda a situação, mostrei documentos, extratos, comprovantes de que cada ajuda que eu fazia era legal, no meu nome, no meu CPF. Ele olhou nos meus olhos e disse, Dona Gertrudes, fique tranquila. Eles não têm chance nenhuma se a senhora continuar lúcida assim. Mas precisamos estar preparadas, porque eles vão tentar de tudo. E tentaram. Começaram a espalhar boatos pela vizinhança. A mãe tá sendo enganada por gente interesseira. Tá gastando tudo com desconhecidos. Vai acabar sem nada. A cada mentira dessas, eu só me fortalecia. Porque sabia que a verdade estava comigo. Mas o golpe mais baixo ainda estava por vir. Marlene me mandou um áudio chorando. Mãe, a Bia não entende por que a avó não aparece mais. Ela disse que, se a senhora não for ver, vai achar que não é mais amada. A senhora quer mesmo traumatizar sua neta? Aquilo foi como uma faca no peito. Usar minha neta, uma criança inocente, como arma emocional, foi a crueldade mais pesada que já suportei. Respondi firme com a voz embargada. Marlene, eu amo a Bia, mas não aceito ser manipulada. Se um dia ela me procurar por amor verdadeiro, estarei de braços abertos. Mas enquanto for usada como chantagem, não vou ceder. Depois disso, o silêncio voltou.
pesado, frio, mas dentro de mim, eu sabia. Pela primeira vez, não era eu que estava com medo de perder. Eram eles. Cada vez que meus filhos tentavam me derrubar, eu me agarrava ainda mais ao que realmente me dava forças. Ajudar quem precisava. Era como se, ao levantar outros idosos que tinham sido jogados de lado pela família, eu levantasse a mim mesma de novo, todas as vezes. Passei a sair quase todos os dias com a dona Célia, a assistente social que me acompanhava. Andávamos por bairros pobres, visitávamos centros de idosos e sempre encontrávamos alguém invisível, esquecido. E cada história que eu conhecia era como olhar num espelho rachado, que refletia um pedaço da minha própria dor. Teve Dona Teresa, que morava com os filhos, mas era proibida até de sair de casa para não dar trabalho. Quando a conheci, ela me disse com os olhos cheios de lágrimas: eu só queria poder caminhar até a pracinha e comprar meu próprio sorvete. Eu não pensei duas vezes. Conversei com a Dona Célia, organizamos tudo e em poucos dias a Dona Teresa estava em uma casinha simples, mas só dela, com liberdade de ir e vir. Na primeira semana, me mandou uma cartinha escrita à mão. Hoje comprei um sorvete de flocos e sentei na praça. Fazia 20 anos que não sentia esse gosto. Obrigada por me devolver a vida. Também ajudei o seu Joaquim, que vivia num quartinho escuro, nos fundos da casa da filha. Obrigado a entregar toda a aposentadoria. Coloquei ele num lar digno, com cuidadores de verdade, onde ele podia escolher até a hora de acordar. Um mês depois fui visitá-lo, e ele me disse, sorrindo: Dona Gertrudes, agora eu durmo sem medo de ser acordado com um grito. Isso não tem preço. Esses momentos me enchiam de um jeito que dinheiro nenhum podia comprar. E a cada história resgatada, eu sentia que a palavra peso morto ia ficando cada vez mais distante. Enquanto isso, meus filhos se contorciam de raiva. Fui sabendo por vizinhos que comentavam entre si: nossa mãe tá rasgando dinheiro. Vai acabar sem nada e vai sobrar pra gente cuidar dela de novo. Eles não entendiam que eu já não queria nada deles, nem cuidado, nem reconhecimento, muito menos o falso amor que só aparece quando convém. Escrevi no meu caderno antes de dormir naquela noite: eles acham que eu tô gastando, mas na verdade eu tô multiplicando amor, dignidade e vida. E isso ninguém tira de mim. E adormeci em paz, porque pela primeira vez eu sabia que estava vivendo não apenas por mim, mas também por todos aqueles que, como eu, já tinham sido chamados de peso inútil. O silêncio dos meus filhos não durou muito. Eles já tinham tentado me expulsar, já tinham me chamado de peso morto, já tinham tentado me interditar, mas nada tinha funcionado. E então decidiram aparecer de novo, dessa vez com outra máscara, a do arrependimento. Numa tarde de domingo, a campainha tocou. Quando abri o portão, quase não reconheci. Estavam lá os três, lado a lado. Luiz de cabeça baixa, Marlene com os olhos vermelhos e Sérgio com um sorriso forçado no rosto. Entraram como quem pede licença num velório e se sentaram no sofá da minha sala. Eu fiquei em pé, observando. O cheiro de bolo que eu tinha acabado de assar preenchia a casa. E por um momento parecia cena antiga, família reunida. Mas não era. Era só aparência. Foi o Luiz quem começou. Mãe, a gente veio pedir desculpa. Marlene completou chorosa. A senhora não merecia o que a gente fez. A gente se deixou levar pela ganância. E Sérgio, sempre mais direto, disse: a gente errou, mãe. E quer uma segunda chance. Eu fiquei em silêncio, porque tem dores que não se apagam com palavras. Olhei bem para cada um deles e respondi: vocês não vieram pedir desculpa. Vieram pedir acesso ao meu dinheiro. Eles se entreolharam, desconcertados. Não fala assim, mãe, disse a Marlene. A gente só quer reaproximação. Engraçado, retruquei. Vocês só lembraram disso depois que o bilhete premiado apareceu. Sérgio tentou mudar o rumo. A casa é bonita, mãe. Mas não acha perigoso ficar sozinha? A senhora devia pensar em voltar para perto da gente. Eu sorri, sem humor, e respondi: perto de vocês? Para ouvir de novo que sou peso morto? Não, obrigada. Prefiro a solidão com paz do que a companhia com humilhação.
Ofereci café porque educação eu sempre tive, mas deixei claro: o café vocês aceitam, o meu dinheiro não. Eles ficaram quietos, beberam em silêncio e saíram cabisbaixos. Mas eu vi nos olhos deles, não era dor de arrependimento, era raiva. Raiva porque, pela primeira vez, eles não tinham mais poder sobre mim. Naquela noite sentei na varanda e escrevi no meu caderno: filhos que só enxergam valor no dinheiro, nunca vão enxergar valor na mãe. Mas eu não sou mais objeto de troca. Eu sou dona da minha vida. E dormi com o coração tranquilo, porque finalmente entendi. Não precisava da aprovação deles para existir. Depois daquela visita, o silêncio voltou a reinar. Mas pela primeira vez, não era o silêncio da rejeição. Era o silêncio da paz. Eu continuei minha vida simples, na minha casinha escolhida por mim, cheia de plantas, cheiro de café fresco pela manhã e rádio tocando músicas antigas no fim da tarde. Continuei ajudando idosos esquecidos, cada um com sua história, cada um com sua dor. E a cada sorriso que eu via nascer, a cada carta de agradecimento escrita com mão trêmula, eu sentia que estava devolvendo à vida tudo aquilo que um dia tentaram me arrancar. Meus filhos, de vez em quando ainda tentavam contato. Algumas mensagens, algumas desculpas, mas nada sincero o bastante. E eu aprendi a responder apenas quando o coração dizia que era verdade. Sem raiva, sem rancor, mas também sem me vender. Um dia, sozinha na praça onde tantas vezes chorei, me sentei no mesmo banco de concreto onde passei minha primeira noite na rua. Olhei para o céu e pensei, se eu tivesse acreditado que era mesmo um peso morto, hoje eu estaria destruída. Mas eu decidi me levantar e percebi que não foi o dinheiro que me salvou. O dinheiro abriu portas, sim, mas o que me salvou foi ter escolhido não me entregar, mesmo quando fui tratada como lixo. Foi olhar para a palavra peso morto e transformar em combustível para viver de verdade. Hoje, aos 74 anos, eu posso dizer que renasci. Não porque fiquei rica, mas porque aprendi que valor não se mede pelo bolso. Valor se mede pela coragem de continuar quando todo mundo tenta te enterrar. E se você que me escuta agora já foi chamado de inútil, de estorvo, de peso, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é peso. Você é raiz. E raiz, quando cortam, volta a nascer ainda mais forte. Eu não sei o que meus filhos vão escolher daqui pra frente. Se vão mudar ou se vão continuar tentando me derrubar.